Revelado, o grito silencioso de uma mãe. Após 3 bofetadas, o inesperado chamado de justiça. A tarde começou como qualquer outra, mas não seria normal para Jandira. Quando ela chegou em casa, o cheiro do arroz se misturava ao aroma de feijão, trazendo-lhe uma sensação de acolhimento. Mas ao entrar na sala, seu coração parou. Caio estava sentado no sofá, com o olhar vazio e os olhos inchados. O menino que sempre trouxe alegria à casa parecia uma sombra do que era. Jandira sentiu um aperto no peito, como se todo o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. "Mãe", ele murmurou, enquanto uma lágrima escorria por seu rosto. Com um nó na garganta, Jandira perguntou o que havia acontecido. A resposta veio como uma flechada. Seu filho, o ser mais querido de sua vida, foi agredido pelo professor. Ele bateu em mim, mamãe. Eu só queria ajudar", disse Caio, as palavras saindo entre soluços. 3 bofetadas. 3 estalos que pareciam ressoar dentro da cabeça de Jandira, como um eco sufocante. Seu coração disparou e a ira e a dor serviam como combustível para uma força desconhecida que começava a brotar dentro dela. Jandira, uma mulher que sempre usou seu orgulho como armadura, viu-se vulnerável e assustada. Desde que seu marido faleceu, a vida se resumia a fazer tudo por Caio, seu pequeno guerreiro. O desespero tomou conta. Ela sabia que não podia deixar isso passar em branco. "Ele se arrependerá de ter tocado em você", pensou, sentindo uma determinação ardente que crescia a cada instante. Mas a dúvida não tardou a vir. E se a escola não me apoiar? E se eles disserem que estou exagerando? O medo e a pressão de ser a única responsável pela família a envolviam como uma gaivota em um mar tempestuoso. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." Jandira decidiu agir. Foi até a escola, peito estufado, mente a mil. Conversou com outras mães e seu coração disparou ao descobrir que não estava sozinha. Elas também viveram desavenças, mas ao tentar fazer o que era certo, ouviram murmurações de desprezo. Apesar das barreiras, ela seguiu em frente, dividida entre a busca por justiça e a sombra de um escândalo. Na reunião da comissão escolar, a atmosfera era elétrica. Todos pareciam concentrados no julgamento de um professor querido, enquanto Jandira lutava para manter a calma. A rejeição que sentia era palpável, e ela sabia que suas palavras eram como um grito perdido em um mar de indiferente aplauso. As últimas palavras que ecoaram em sua mente foram sobre seu passado, secretos que a tornavam vulnerável. As opiniões dos que sempre estiveram ao seu lado começaram a se transformar em desconforto. E a pergunta que se formava em seu coração era devastadora. Até onde você iria para proteger sua família? Assim, a partida estava apenas começando. As semanas se passaram desde a reunião que mudou tudo. Jandira não conseguia mais ver a escola da mesma forma. O que antes era um lugar de confiança, agora parecia uma fortaleza, protegendo segredos e sussurros. Caio estava cada dia mais quieto, seu sorriso quase desaparecido, e isso arruinava o coração de Jandira. As noites se tornaram longas, dormindo entre lágrimas enquanto suas angústias a mantinham acordada. Do lado de fora, a vida seguia. Pessoas riam, crianças brincavam, mas dentro da casa dela, o ar estava pesado. Jandira sentia que a justiça que tanto desejava era difícil de alcançar. A escola parecia ignorá-la, assim como muitos dos outros pais, que fechavam os olhos para a dor alheia. Mas Jandira era indomável. Aquela mulher que conhecia a dor e a luta decidiu que não era hora de recuar.
Certa manhã, ela acordou com uma ideia fervilhando na mente. Por que não trazer à tona o que estava acontecendo? Poderia falar com a imprensa, alertar outras mães, fazer com que todos soubessem da verdade. A ideia encheu seu coração de um misto de medo e esperança. Transtornada, ela rapidamente pegou o telefone e começou a compor uma mensagem para um pequeno jornal local que sempre apoiou causas da comunidade. É hora de parar de silenciar, pensou. Era um grito por justiça e por todas as crianças que não tinham coragem de falar. Seu filho não é o único, escreveu Jandira na mensagem, bravura nas palavras como se uns braços invisíveis a envolvessem. A resposta foi imediata. O editor queria ouvi-la. O encontro aconteceria na mesma semana. Jandira mal conseguia dormir, a ansiedade preenchendo sua mente, mas havia uma presença de determinação que a guiava. Essa era a hora dela. A hora de se levantar e proteger Caio, não apenas com palavras, mas com ações que poderiam mudar a narrativa. No dia da entrevista, uma tempestade de nervosismo a envolveu. Ao entrar na sala do pequeno jornal, a adrenalina pulsava em suas veias. Jandira olhou nos olhos do editor e percebeu a sinceridade em seu olhar. Ao compartilhar a história de Caio, cada palavra era pesada, carregada de emoção. Ela queria que as pessoas sentissem sua dor, entendessem a fragilidade daquela situação. Ele não é apenas um aluno, ele é meu filho, e como mãe, vou lutar por ele, mesmo que isso signifique enfrentar o mundo. Não podemos deixar que a violência silenciosa continue a ser vista como normal, declarou Jandira, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Ao final da entrevista, o editor exibia um sorriso firme. A coragem de uma mãe pode mudar tudo. Vamos amplificar sua voz. Com o coração pulsando no peito, Jandira saiu daquelas paredes. Era como se um peso imenso tivesse sido levantado. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios. Afinal, trazer à tona o que estava escondido poderia causar uma tempestade e ela estava prestes a ser o alvo de reações que não poderia prever. Naquela mesma noite, enquanto olhava para a janela, Jandira percebeu algo. Não havia apenas medo no ar, havia esperança. Esperança de que, ao compartilhar sua verdade, ela pudesse inspirar outras mães a se posicionarem também. A adrenalina corria em suas veias e o som de um celular vibrando a trouxe de volta. Uma notificação de mensagem. Seria o editor? Com o coração acelerado, ela abriu a mensagem e se deparou com uma simples frase que a fez tremer. Estamos prontos para divulgar. Amanhã seremos o primeiro destaque da manhã. O que poderia acontecer agora? O que isso significava para Caio e para a luta dela? O momento decisivo se aproximava e a pergunta que ressoava em sua mente era: estava pronta para enfrentar a maré que se formava diante dela? Jandira mal conseguiu dormir naquela noite. A ansiedade pulsava em seu peito como um tambor, e cada vez que olhava para o relógio, parecia que o tempo estava se arrastando. Sabia que o dia seguinte traria à tona não só a história de Caio, mas a dela também. A imagem do filho, mais triste e introspectivo do que nunca, não saía de sua mente. O que aconteceria se as pessoas escutassem? E se o apoio que esperava se transformasse em críticas? As dúvidas turbilhonavam em sua cabeça. Quando o sol finalmente nasceu, parecia que a luz não trazia apenas um novo dia, mas também um peso enorme. Com o coração apertado, Jandira se arrumou para o dia. Escolheu uma blusa azul, a cor favorita de Caio, na esperança de se sentir mais forte. Enquanto olhava seu reflexo no espelho, respirou fundo e prometeu a si mesma: isso é por você, meu filho. Ninguém vai calar nossa voz. Ao chegar ao jornal para a coletiva, Jandira se deparou com uma sala cheia de repórteres. O local estava agitado, os flashes das câmeras piscavam e o som dos microfones sendo ajustados ecoava. Surpreendentemente, ela sentiu uma onda de coragem. Quando a matéria foi publicada, era como se um misto de alívio e medo a envolvesse em um abraço apertado. As palavras que não ousara pronunciar foram finalmente libertadas. O editor,
um homem de cabelo grisalho e olhar amável, fez as honras da casa. Hoje temos uma convidada especial, uma mãe corajosa que decidiu levantar o véu sobre o que muitos tentam ignorar. Por favor, deem as boas-vindas a Jandira. Ele se afastou e todos os olhares se voltaram para ela. Jandira tomou coragem. Ao se levantar, sua voz era suave, mas carregada de determinação. Boa tarde. Hoje eu quero falar sobre a minha verdade. E a verdade de outras mães que, como eu, têm filhos que sofrem em silêncio. Suas palavras começaram a fluir. Uma torrente de emoção e frustração. Ela contou sobre Caio, como ele tinha sido uma criança cheia de luz e agora parecia um pedaço de escuridão. Como a escola se tornara uma prisão, um local onde o que deveria ser proteção se transformava em indiferença. As perguntas surgiram uma a uma. Algumas menos generosas, outras mais sensíveis. Jandira respondeu a todas com sinceridade, seus olhos transbordando lágrimas de dor, esperança e revolta. Não é apenas sobre o meu filho, é sobre o futuro de todas as crianças que enfrentam isso e não têm escutado as suas vozes. Conforme a coletiva avançava, Jandira notou rostos familiares na multidão. Ali estavam outras mães. Elas também olhavam para ela, com lágrimas nos olhos. Podia sentir seu apoio como uma onda, quase palpável. Era um movimento que se formava ali, algo que talvez fosse maior do que só ela e Caio. Após os últimos questionamentos, Jandira encerrou sua fala. Sejamos todas a voz delas. Ao final, a coletiva foi um sucesso. O editor a parabenizou e Jandira saiu da sala com a sensação de que algo havia mudado. Mas ao sair, a sensação de dúvida apoderou-se dela novamente. Os ecos das palavras que dissera ainda ressoavam em sua mente, mas havia algo maior em jogo. A escola se tornaria mais hostil? As famílias se uniriam ou se afastariam? Ela estava no caminho certo, mas a estrada estava cheia de incertezas. No dia seguinte, o telefone tocou mais cedo do que o habitual. O eco do toque era como uma sirene de alerta, e ao atender, sentiu o coração parar. Era uma mãe que tinha visto a reportagem e a voz dela tremia. Jandira, precisamos nos encontrar. Minha filha está passando pelo mesmo. Precisávamos conversar. Jandira respirou fundo, sabendo que o momento decisivo estava apenas começando. O que essa nova conversa revelaria? E quantas outras mães tinham histórias para contar? Como uma só voz pode se transformar em um grito? Pensou enquanto se preparava para um novo desafio. O que elas iriam revelar? O dia parecia pescar Jandira de uma nuvem de incertezas. O ar estava carregado de um sentimento que não sabia descrever. E aquela ligação, embora aparentasse uma oportunidade de alívio, também trazia a responsabilidade de uma nova história a ser ouvida. Ela decidiu se encontrar com a mãe que havia telefonado. A ansiedade no peito pulsava com um ritmo acelerado. Os pais em volta, afastados na tal zona de conforto que costumavam criar, agora pareciam invisíveis. Ao se encontrar com Marisol, a mãe de Luísa, ela sentiu que não estava sozinha. Assim que se sentaram em uma cafeteria aconchegante, o mundo ao redor parecia se dissipar. Marisol era uma mulher fragilizada por um peso que só uma mãe pode entender. Seus olhos, um reflexo de cansaço e preocupação, revelavam um amor imenso, mas também uma fragilidade que apertava o coração de Jandira. A Luísa não quer mais ir para ir na escola. Diz que ninguém a escuta e que se sente sozinha. Eu não sei o que fazer. A voz dela tremeu, e Jandira sentiu uma onda de empatia. Assim que Marisol começou a narrar os desafios que a filha enfrentava, cada palavra que saía de seus lábios parecia uma mão estendida, pedindo socorro. Ela já não sorri como antes, Jandira. É como se a vida tivesse sido interrompida. Ao ouvir isso, Jandira lembrou-se do olhar de Caio, do brilho que havia se apagado. Algo dentro dela se acendeu, e a indignação voltou com força total. Não podemos permitir que isso continue acontecendo. Precisamos nos unir, fortalecer essa rede de mães. Se não lutarmos por nossos filhos, quem o fará? Ela exclamou, sentindo que cada palavra explodia de sua alma.
Marisol assentiu lentamente, como se uma nova ideia começasse a tomar forma. As duas passaram horas conversando sobre outras mães, sobre as crianças que sofriam, as realidades que não podiam mais ser ignoradas. Cada relato compartilhado parecia adicionar mais combustível à revolta que ardia dentro delas. Jandira sabia que ali, naquela mesa simples, estava o início de algo poderoso. Ao se despedirem, Marisol puxou Jandira para um abraço apertado. Você me deu esperança, Jandira. Espero que possamos ser a mudança que nossas filhas precisam. O calor daquele abraço era transformador, e Jandira sentiu que estavam dando um passo a mais em direção a um futuro em que as crianças não estariam mais sozinhas nessa luta. Nos dias seguintes, Jandira resolveu criar um grupo de apoio entre as mães. A ideia era se reunir semanalmente, discutir as experiências e, quem sabe, organizar uma forma de serem ouvidas pela escola e pela comunidade. Planejou tudo. Cantinhos onde pudessem compartilhar histórias, vozes que se elevassem juntas pela mudança. Um projeto que começava pequeno, mas tinha potencial para ser uma onda. Mas em uma dessas reuniões, uma nova mãe se apresentou. Ana trazia consigo uma história ainda mais impactante. Ela revelou que não só sua filha, mas também seu sobrinho, enfrentavam um sério problema de bullying, e agora havia avistado algo ainda mais preocupante. Eles estão pensando em se fechar no internato, ela murmurou com a voz embargada. As mães ao redor olhavam para Jandira, que sentia o peso de um novo desafio se aproximando. Como lidar com essa nova revelação? O que aconteceria se o escopo da luta se expandisse para questões ainda mais profundas e difíceis? Jandira respirou fundo, o coração batendo forte. Precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Não podemos deixar que eles se sintam assim. E assim, com a voz pelas crianças e suas mães ecoando em sua mente, Jandira se perguntava: elas estariam realmente preparadas para o que estava por vir? A luta delas estava apenas começando, mas até onde seriam capazes de ir para mudar o destino de seus filhos? O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e vermelho, enquanto Jandira olhava pela janela de sua sala. As sombras começavam a se alongar, mas a sensação de urgência só aumentava. As histórias que ouviu naquela reunião martelavam em sua mente, e a imagem de Ana, com os olhos cheios de lágrimas, ainda reverberava em seu coração. Como poderiam enfrentar tudo isso? A ideia de um internato para suas crianças era quase como um pesadelo. Jandira puxou um caderno da prateleira, as páginas ainda em branco, e começou a rabiscar algumas ideias. Vamos organizar um protesto, escreveu com letras grandes. Era um passo ousado, mas se era isso que precisava fazer para acordar a comunidade, que assim fosse. Sentir que outras mães compartilhavam o mesmo medo a motivava. Jandira lembrou-se das palavras de Marisol enquanto planejavam a mudança. Nossas vozes juntas fazem ecoar a esperança, ela havia dito. Se todas se unissem, talvez pudessem chamar a atenção da escola e da cidade inteira. Nos dias seguintes, a pequena sala onde se reuniam começou a se agitar. Outras mães trouxeram suas histórias, suas indignações, e juntas começaram a esboçar o que parecia uma verdadeira revolução silenciosa. E foi durante uma dessas reuniões que Jandira conheceu Juliana, uma mulher de cabelos cacheados e sorriso acolhedor, mas que escondia um olhar pesado. Ao compartilhar sua história, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Meu filho começou a se isolar. Não quer mais ir ao parque, e eu sinto que perdi a conexão com ele. O desespero nas palavras de Juliana fez o coração de Jandira se apertar. O que poderia fazer? Rapidamente, tomou a palavra. Precisamos fazer algo. Vamos buscar apoio dos professores, da escola. Eles têm a obrigação de saber que isso está acontecendo. A energia no ar se transformou, e o grupo de mães foi ganhando força. As ideias fervilhavam, e Jandira começou a sentir que não estavam apenas lutando por seus filhos, mas por todas as crianças. O dia do protesto chegou mais rápido do que Jandira imaginava. As mães se reuniram na porta da escola, cartazes em mãos, vozes em uníssono, ecoando a mensagem que precisavam enviar. Basta de silêncios.
Nossas crianças merecem ser ouvidas e respeitadas. Jandira sentiu a adrenalina percorrer seu corpo enquanto olhava ao redor, admirando a força daquela união. Algumas pessoas pararam para observar, outras se juntaram à causa, e a determinação foi crescendo. Mas, no meio de toda essa agitação, uma figura familiar se aproximou. Era Marisol, com um olhar firme que transmitia tanto preocupação quanto esperança. Jandira, precisamos conversar. É sobre a Luísa, ela disse, a voz tensa. Um frio na barriga tomou conta de Jandira. O que Marisol poderia revelar? Era um momento decisivo, e a mente de Jandira tumultuava com perguntas. E se a situação com Luísa fosse ainda pior do que pensavam? Enquanto as mães continuavam a gritar por mudanças atrás delas, Jandira sabia que o próximo passo poderia mudar tudo. A tensão e a expectativa pairavam no ar, e a resposta que Marisol daria poderia decidir não apenas o futuro de Luísa, mas de todas as crianças. Só temos que saber o que está realmente acontecendo, Jandira murmurou, enquanto o coração palpitava. Que descoberta esperava por elas? A voz de Marisol parecia vibrar como um fio tênue, prestes a romper. Jandira a encarou, sentindo o peso daquelas palavras nas entranhas. Sobre a Luísa. Eu soube através de uma amiga que ela está enfrentando problemas na escola. Ouvi que algumas crianças estão sabotando ela, fazendo bullying. O coração de Jandira disparou. Era difícil acreditar no que ouvia. Como podiam deixar que isso acontecesse? As mães ao redor notaram o silêncio do grupo e começaram a se voltar em direção a elas, curiosidade e preocupação nas expressões. Mas e os professores? Eles não percebem? Perguntou uma mãe, a voz trêmula. Marisol balançou a cabeça. Disseram que era apenas fase, algo normal entre crianças. Mas a Luísa não vem mais para casa sorrindo. Parece tão triste. Os olhos de Jandira se encheram de lágrimas. Como pudera ser normal algo tão devastador? Ela olhou para o grupo e sentiu uma onda de empatia que as unia ainda mais. Não vamos deixar isso passar. A areia da nossa justiça não pode ser apenas um grão a mais no deserto da indiferença. A chama da revolta se acendeu entre as mães. Jandira começou a falar, seus lábios se movendo com uma determinação que parecia maior do que ela própria. Vamos trazer isso à luz. Vamos exigir que os diretores saibam que eles verão Luísa e tantas outras crianças não apenas como números, mas como seres humanos. As palavras de Jandira ecoaram na mente delas, cada uma se sentindo empoderada. Em questão de minutos, o movimento tomou forma, com ideias para cartazes e panfletos, e a mobilização se intensificou. Jandira sentia que um vendaval de mudanças se aproximava. Marisol ainda estava ao seu lado, e Jandira não parava de pensar em Luísa. Ela se apoiava na esperança de que sua filha seria ouvida, que não seria apenas um grito em meio ao silêncio. O grupo logo decidiu que deveriam marcar uma reunião com a diretoria da escola. Era hora de agir. Naquela noite, enquanto a cidade se mergulhava em um silêncio aparente, Jandira não conseguiu dormir. As memórias do passado invadiram sua mente, os olhares de cada criança, os sorrisos que se desvaneciam. O que mais poderia estar acontecendo além do que já sabiam? E se houvesse mais Luísas escondidas nas sombras, silenciosas e sofrendo, como poderia ela permitir que a dor delas continuasse? O dia da reunião chegou e o clima na escola estava tenso. Uma multidão de mães, crianças e até alguns pais se reuniu no hall, formando um mar de vozes. Jandira liderava o grupo. Cada passo até a diretoria era um passo em direção a um mar de mudanças. Enquanto aguardavam a chegada dos diretores, a ansiedade pairava no ar. Os olhares trocados eram cheios de expectativa, e cada um dos presentes sabia que estava prestes a fazer história. Jandira respirou fundo, sentindo o coração pulsar forte, e olhou para Marisol. Estamos aqui para dar voz a quem não pode falar, sussurrou Jandira, a emoção transbordando em suas palavras. Mas no momento em que a porta da sala da diretoria se abriu e os diretores apareceram, um deles trouxe uma notícia que poderia alterar todo o rumo daquela luta. Precisamos conversar,
sobre a situação na escola e algo ainda mais grave que acabamos de descobrir. O que seria? O que poderiam dirimir dando um passo à frente? Jandira percebeu que o caminho estava prestes a se bifurcar novamente, e a realidade à sua frente pulsava com a promessa de novas tensões e revelações. O olhar dos diretores não era de desprezo, mas havia uma preocupação latente que não passava despercebida. A sala estava em um silêncio eletrizado. Jandira podia quase ouvir o próprio coração. O diretor Alberto, um homem baixo e de cabelo grisalho, trocava olhares com sua colega, a diretora Ana, como se decidisse como começar a falar. Infelizmente, começou ele, com a voz carregada de gravidade. Não se trata apenas de um caso isolado. Temos notícias de que bullying está ocorrendo aqui, e não apenas com a Luísa. Outra criança também pediu ajuda, e descobrimos uma rede de agressões entre os alunos. As palavras cortaram o ar como uma faca. Jandira sentiu um nó se formar na garganta. O que você quer dizer com rede de agressões? Que crianças são essas? Sua voz saiu mais alta do que havia planejado. Ana, com expressão empática, interveio. Estamos em processo de investigação e trabalhando com psicólogos. Tentamos manter tudo sob controle, mas sabemos que isso não é suficiente. As crianças afetadas precisam de apoio e as famílias de orientação. Os murmúrios na sala começaram. Algumas mães se entreolharam, com rostos pálidos e expressões de susto. Outras levantaram as mãos, ansiosas para perguntar. E o que vocês vão fazer? Como isso vai acabar? Precisamos de um plano conjunto, respondeu o diretor. Iremos realizar reuniões com pais e educadores, além de aplicar treinamentos de conscientização. Mas precisamos da ajuda de todos vocês. É hora de uma mudança de postura, envolvimento da comunidade escolar. Jandira sentiu uma mistura de alívio e frustração. Por um lado, a escola estava reconhecendo a gravidade da situação, mas por outro, o peso do que já havia acontecido a Luísa e às outras crianças continuava a incomodar seu coração. Mudança de postura? E enquanto isso, e a dor que elas sentem? O que vai acontecer com essas crianças agora? A sala ficou em silêncio. Jandira percebeu que muitas mães também não entendiam como lidar com aquela situação. O aperto no estômago era geral. Podemos fazer uma mobilização na escola, disse Marisol sem hesitar. Se formos todos juntos, daremos suporte às crianças, apoio às mães que precisam, exigindo soluções efetivas e acompanhamentos. As palavras de Marisol acenderam um novo fogo nas mães. Algumas começaram a aplaudir, outras assentiram, um murmúrio de aliança e força crescente dentro da sala. Jandira olhou ao redor e viu que aquele não era apenas um momento de desespero, mas uma oportunidade de virada. Isso! Vamos nos reunir e criar um comitê de apoio. Precisamos ouvir as crianças, ajudá-las a se expressar e dar um novo sentido ao ambiente escolar. Que isso não seja só uma solução temporária, mas uma mudança real. A energia se espalhou, criando uma nuvem de determinação. Conforme a reunião prosseguia, as mães começaram a discutir ideias mais práticas. Criariam oficinas de autoestima, grupos de discussão e até encontros com especialistas em bullying e violência. Porém, no fundo da mente de Jandira, algo ainda persistia. E se a situação piorasse antes de melhorar? E se a escola não fizesse o que prometeu? A cada ideia compartilhada, as dúvidas cresciam e um novo medo começava a brotar. Com a reunião chegando ao fim, um dos diretores fez um pedido. Antes de terminarmos, precisamos saber se todos aqui estão juntos. A união de vocês é fundamental para que isso funcione. Daremos-nos uma semana para preparar um plano. Enquanto isso, quero que você, Jandira, coordene o grupo. A responsabilidade caiu sobre o peito dela como um peso imenso. Estaria pronta para isso? Todos olharam para ela e o tempo parecia parar. Eu farei isso, respondeu ela, a voz firme. A determinação crescia, mas precisamos agir rápido. Não podemos deixar mais um dia passar no silêncio. As mães se levantaram, ulcerando promessas de apoio e compromisso.
Jandira sabia que estava começando uma batalha, uma guerra que faria ecoar as vozes de todas as crianças em meio à indiferença. Mas ao saírem do prédio da escola, uma sombra inesperada apareceu. Uma das alunas, visivelmente abalada, atravessou rapidamente o caminho, outra vítima em potencial da dor não dita. Qual seria a história dela? Aquela visão plantou uma nova semente de urgência no coração de Jandira. Ela não poderia falhar. O futuro estava diante dela, repleto de promessas e desafios, e uma nova jornada estava prestes a começar. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de laranja e rosa, mas Jandira estava longe de notar a beleza do momento. Enquanto caminhava para casa, sua mente fervilhava com as palavras da reunião. O peso da responsabilidade parecia ainda mais pesado quando ela imaginava cada rosto que dependia dela para mudar a história. O olhar daquela menina a atormentava. Quem seria ela? O que a afligia? Ao entrar em casa, o cheiro de feijão querendo ferver, misturado com o aroma do tempero fresco, a acolheu. A pequena Ana, sua filha de apenas 7 anos, estava na sala, desenhando animadamente. Jandira sorriu, mas a alegria do momento logo foi ofuscada pela preocupação que não saía da sua cabeça. Como poderia proteger sua filha, enquanto lutava por tantas outras? Ana, amor, você está feliz na escola? Ela perguntou, tentando soerguer seu coração angustiado. A pequena levantou os olhos, arregalados de inocência. Sim, mamãe, hoje até joguei futebol com o Miguel. A resposta fez o coração de Jandira pulsar com um misto de alívio e dor. E os coleguinhas, todos se dão bem? Ana fez uma expressão pensativa. Tem uns meninos que não deixam os outros jogarem, e às vezes eles só xingam. Mas eu tô sempre junto do Miguel e da Sofia, a gente se divertindo. Jandira segurou a respiração, implorando para que a filha nunca se sentisse sozinha ou receosa em buscar ajuda. Se alguém te incomodar, você sabe que pode me contar, né? A pequena assentiu, sem perceber a gravidade do que estava sendo dito. Jandira não conseguia afastar a ideia de que, para algumas crianças, o ambiente escolar era um campo de batalha. Aquela certeza a deixava inquieta. Seu papel como mãe e presidenta do comitê havia se entrelaçado de forma assustadora. Durante o jantar, mal conseguiu prestar atenção nas conversas sobre as aventuras da escola. Estava absorta em seus planos. O que deveria fazer primeiro? Como reunir as mães novamente? Precisava de um divisor de águas que fizesse todos compreenderem a urgência da situação. Enquanto isso, à medida que a noite avançava, sentiu um impulso de se conectar com outras mães. Pegou o celular e escreveu uma mensagem no grupo de WhatsApp. Vamos nos reunir algum dia essa semana? Precisamos agilizar as coisas e, quem sabe, ouvir as crianças mais de perto. Elas têm muito a nos dizer. A resposta foi quase instantânea. Mensagens surgiram, cheias de entusiasmo e apoio. Jandira se sentiu um pouco mais leve. As mães estavam dispostas a se engajar e ela percebeu que não estava sozinha. Na manhã seguinte, assim que chegou à escola, encontrou Marisol e outras mães prontas para o desafio. Vamos fazer isso funcionar. Precisamos de estratégia, de ação, exclamou Marisol, enquanto levantava a mão em um gesto de vitória, não apenas pela luta, mas pela mudança que vinha. Concentrando-se na tarefa, Jandira começou a pensar nas oficinas de autoestima que desejavam implementar. Quais atividades poderiam realmente ressoar com os alunos? Como trazer à tona a força que existia dentro de cada um deles? O desafio parecia gigantesco, mas ela aconselhou a si mesma a manter a fé. Entretanto, o clima de esperança foi abruptamente interrompido quando uma notícia alarmante chegou a eles. Um dos alunos havia sido agredido no intervalo. O incidente despertou um pânico coletivo. Como poderia haver tanta violência em um lugar que deveria ser seguro? A tensão nas mães era palpável. Jandira sentiu a necessidade de agir rapidamente. Precisamos nos unir mais do que nunca. É hora de mostrar que não aceitaremos isso. Vamos planejar uma reunião aberta com todos os pais e a direção da escola e encorajar as crianças a falarem sobre suas experiências. Mas,
Antes que pudessem digerir a situação, uma figura familiar surgiu à porta da escola. Era a menina que Jandira havia visto dias atrás. Ela estava visivelmente nervosa, olhando para o chão. As emoções de Jandira bombearam em seu peito. Seria aquele o momento que poderia dar voz a tantas outras que tinham se calado? Agora, com a menina diante dela, Jandira sentia que tudo estava prestes a mudar. As vozes eram silenciosas, mas os gritos dentro delas ecoavam com força. O que a menina diria? Estariam prontas para ouvir? A imagem da menina diante de Jandira era de fragilidade, mas também de determinação. As crianças ao redor começaram a notar a presença dela, e um murmúrio sutil se espalhou pelo pátio. Jandira segurou a respiração, seu coração pulsando descontroladamente. "Oi, querida, você está bem?" ela perguntou, esforçando-se para transmitir conforto. A menina hesitou, as lágrimas ameaçando escorregar do canto dos olhos. Eu tenho algo a contar." A voz dela soou baixa, mas a clareza da urgência era inegável. Jandira se abaixou um pouco, na tentativa de tornar a conversa mais íntima. "Você pode falar comigo. Estamos aqui para te ouvir." Em uma mistura de coragem e medo, a menina começou a relatar um incidente que havia acontecido na escola. Com cada palavra, a atmosfera ao redor parecia se tornar mais densa. Havia um grupo de meninos. Eles me chamavam de nomes feios e me empurraram. Eu fiquei com medo de contar, porque pensei que ficariam mais bravos. Um silêncio pesado se instalou, enquanto as mães trocavam olhares preocupados. Jandira sentiu uma mistura de raiva e tristeza crescer dentro dela. Como era possível que algo assim estivesse acontecendo diante de seus olhos e a dor das crianças permanecesse escondida? "Você foi muito corajosa por falar, sabia? Isso não é certo. Vamos fazer algo a respeito, eu prometo." Jandira falava com a firmeza que sentia ser necessária naquele momento, mas no fundo sua mente corria, pensando nas medidas que precisariam ser tomadas. Um dos meninos que estavam jogando futebol na quadra se aproximou para ouvir a conversa. Ao perceber o clima tenso, ele começou a murmurar para os amigos. "Ah, é só uma menina chorando de novo." A frase soou como um tapa na cara de Jandira. A banalidade com que tratavam o sofrimento alheio a deixou ainda mais angustiada, mas também a motivou a agir. "Chega!" ela disse, erguendo a voz de modo que todos a escutassem. "Não podemos mais ignorar isso. Temos que nos unir e proteger nossas crianças. Não é só uma história isolada. Ela é a voz de muitas que já sofreram e ainda continuam sufocadas." Inspiradas por sua determinação, algumas mães começaram a se aproximar. Marisol estava ao lado de Jandira, suas mãos entrelaçadas e o olhar firme. "Vamos fazer um ato, uma manifestação. Precisamos mostrar que a violência não tem lugar aqui e que as crianças precisam ser ouvidas. E, mais importante, não podemos deixar que esse comportamento continue." As palavras de Marisol acenderam um novo fogo dentro de Jandira. Sim, era isso que elas precisavam. Não só ouvir as crianças, mas dar a elas um espaço para se sentirem seguras e empoderadas. Ser uma mãe, líder e porta-voz da coragem não era fácil, mas Jandira sabia que estava se transformando em aquilo que sempre quis ser para Ana e outros. Enquanto o sol se ocultava no horizonte, deixando um rastro de luz e sombra, a menina alisou sua mão de maneira hesitante, mas focada. "Posso ajudar? Eu também quero ser forte e ajudar os outros, assim como você." A determinação no olhar daquela menina deu a Jandira uma sensação indescritível de esperança, mas ao mesmo tempo, um frio na barriga. O que começava como uma missão pessoal poderia se transformar em algo muito maior. Jandira olhou para as mães ao seu lado, todas unidas agora, seus olhos brilhando com um novo propósito. Estava claro que aquela comunidade estava prestes a se transformar. Mas quando ela se virou para a menina, notou algo em sua expressão. Um pingo de dificuldade na forma como ela se preparava para continuar. O que mais ainda estava escondido sob aquela fachada de coragem?
Jandira sabia que cada resposta poderia abrir portas que ninguém havia imaginado. O que mais essa menina tinha a revelar e como isso mudaria sua trajetória e de todas as crianças da escola? Jandira olhou para a menina, seus olhos refletindo uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Você pode contar tudo o que está sentindo, querida. Ninguém vai te julgar aqui, incentivou Jandira, aproximando-se mais. A menina respirou fundo, aparentemente buscando coragem das palavras que acabara de ouvir. É que não é só eu. Tem muitos outros. Eu vejo. Tô com medo. E eles parecem tão fortes. Eles atacam quem tá sozinho. As palavras delas caíram como um peso no ar, e Jandira sentiu o arrepio da verdade que se desnudava diante delas. Naquele instante, algo dentro dela despertou. Não podemos deixar isso como um problema escondido, disse, a voz firme, encorajadora. Vamos trabalhar juntos para que todos aqui entendam que não existe espaço para isso. Marisol se agachou, colocando a mão suavemente no ombro da menina. Você é corajosa por compartilhar isso. A sua voz é importante, e juntos podemos ser ainda mais fortes. Jandira fitou os olhares de outras mães, e a determinação que antes era um sussurro, agora ressoava como um grito coletivo de coragem. Com isso em mente, Jandira teve uma nova ideia fervilhando. Precisamos organizar uma grande reunião. Vamos chamar todos os pais, as crianças e a direção. Será um momento para que todos exponham suas experiências e entendam que, em vez de reações de desprezo, devemos cultivar um espaço seguro para todos. As mães começaram a murmurar e um sentimento de esperança brotou entre elas. Sim, vamos fazer isso! A energia daquelas mulheres, agora unidas num só propósito, parecia emanar força através do pátio. Os dias seguintes se tornaram uma avalanche de trabalho árduo. Jandira, Marisol e um grupo de mães se reuniram para preparar tudo, criando cartazes coloridos com mensagens de apoio e empoderamento. Nossas vozes não podem ser ignoradas. Violência não tem lugar na escola. Quando o dia da reunião finalmente chegou, o auditório estava lotado. A ansiedade pairava no ar, mas também havia uma expectativa palpável. Jandira olhou para a sala, repleta de rostos familiares e novos, e sentiu sua determinação se renovar. Ela se levantou, respirou fundo, e ao olhar para as crianças que se sentavam na primeira fileira, um brilho de esperança iluminou seu coração. Estamos aqui para falar sobre algo muito sério. Cada criança tem direito a se sentir segura e amada na escola. Ninguém deve sofrer em silêncio. Ao final da sua declaração, ela se direcionou à menina que havia começado tudo. E você, querida, gostaria de compartilhar algo? Surpresa, mas apoiada pelo olhar confiável de Jandira e pela empatia dos presentes, a menina ergueu a voz novamente. Eu só quero que as pessoas saibam que é difícil e que, se você se sentir em perigo, você deve contar a alguém. Não é normal sentir medo. As palavras dela reverberaram como um eco poderoso. Jandira sentiu lágrimas se acumulando em seus olhos, e ao olhar para o público, viu diversas mães secarem suas próprias lágrimas. Era um momento de verdade e vulnerabilidade que não podia ser apagado. Ali, os diretores também tomaram a palavra, reconhecendo as falhas e reiterando seu compromisso em não apenas ouvir, mas também em implementar mudanças reais. A comunidade que antes parecia perdida, agora unida, começou a planejar ações concretas. Seriam criadas campanhas de conscientização, oficinas de empoderamento emocional e, crucialmente, um sistema de suporte onde as crianças poderiam se sentir seguras para compartilhar suas experiências. No final dessas semanas de luta e transformação, Jandira chegou em casa sabendo que a jornada ainda não tinha terminado, mas tinha começado um novo capítulo. Passos largos, olhos voltados para o futuro e um coração que pulsava com coragem. Naquela noite, ao olhar para Ana, que já dormia tranquilamente, Jandira percebeu que, apesar dos desafios, sua filha estava segura. E mais do que isso, muitas outras crianças teriam o mesmo direito de crescer em um ambiente acolhedor e respeitoso.
A luta havia se tornado um grito coletivo de amor e proteção, e ela sabia que esse era apenas o início. A força que floresceu das feridas criadas há meses agora se transformava em esperança. Jandira sorriu, finalmente com a sensação de alívio. Estamos juntos nessa, Caio, e vamos continuar lutando por todos, sentiu as palavras ecoarem em seu coração. A luta delas estava apenas começando, mas juntas tomaram a decisão de nunca mais deixar o silêncio reinar. Um grito de mudança havia sido alçado, repleto de vida e coragem. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio e garantir que histórias como essa continuem acontecendo. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a serem atingidas por essas mensagens de esperança. Comente suas reações e teorias sobre esse final tocante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa emocionante conclusão. Vamos espalhar amor e coragem.